escolar. Deputados votaram em uma semana o pacote proposto pelo governo do estado para incentivar a retomada econômica. Programas na área do turismo, cultura e comércio foram aprovados pelos parlamentares. O mega pacote apresentado pelo governo, que vai apoiar diversos segmentos e impulsionar a economia do estado, foi aprovado pelos deputados estaduais por unanimidade. O Retomada MS vai beneficiar famílias de baixa renda e segmentos como bares, restaurantes, turismo e cultura, num valor de quase 800 milhões de reais. Os novos benefícios abrangem 3 eixos: auxílio financeiro, medidas fiscais e microcrédito orientado. Todos representam a maior investida contra os impactos econômicos provocados pela pandemia, que há mais de um ano afeta diversos setores em intensidades diferentes. Parabenizando o governo do estado e parabenizando esta casa, porque esses programas hoje estão sendo possibilitados a ser feito com tranquilidade pelo governo do estado, porque a Assembleia Legislativa nos últimos 6 anos teve a capacidade de entender, de votar, às vezes não compreendida pela sociedade, de votar ajustes, de votar coisas para que o governo pudesse manter o estado em ordem e aí sim poder fazer numa hora de desespero, numa hora que as pessoas mais precisam, a mão do estado está aí para ajudar. Para o deputado Pedro Kemp, do PT, o setor da cultura foi uma das categorias mais afetadas desde o início da pandemia, que ficou impossibilitada de realizar suas atividades. O pacote é mais um passo para o resgate da normalidade. Projeto extremamente importante, necessário, uma vez que esta categoria dos artistas, produtores culturais, foi muito atingida durante esta pandemia, ficando praticamente impossibilitada de realizar as suas atividades desde março do ano passado, quando houve o primeiro fechamento das atividades comerciais, industriais, quando houve praticamente um lockdown. Os artistas, produtores culturais não tiveram como realizar os espetáculos, realizar as suas atividades envolvendo a presença de público. Portanto, é uma categoria que foi muito sacrificada neste período da pandemia. E esse programa que está sendo apresentado pelo governo do estado de Mato Grosso do Sul vem no sentido de atender às necessidades nesta área da cultura. Acompanhe como serão destinados os recursos aos seguintes setores. O programa incentiva mais turismo, que abrange os setores de bares, restaurantes e turismo, vai contemplar profissionais como guias de turismo, agentes de viagem, organizadores de eventos, microempreendedores individuais e ambulantes do setor de alimentação. Vão receber um auxílio de R$1.000 durante 6 meses. Já os bares e restaurantes optantes pelo Simples Nacional terão a redução da alíquota, que é de atualmente 7% para 2%. Outro incremento para o setor é a isenção de IPVA de veículos dos setores de turismo, bares e restaurantes. Já o programa Mais Crédito MS é uma linha de microcrédito sem juros para microempreendedores com renda ou faturamento de até R$360 mil por ano. Poderão financiar até R$30 mil e o parcelamento poderá ser feito em até 24 vezes, com a carência de 6 meses para o pagamento da primeira parcela. E o programa MS Cultura Cidadã prevê um auxílio emergencial de 3 parcelas de R$600. A exigência é que os profissionais tenham atuado no segmento 12 meses antes do início da pandemia e que esteja com um cadastro na Fundação de Cultura. Agradeço a todos os senhores deputados o empenho nesse momento de pandemia, em que o Executivo encaminha 3 projetos de suma importância que entraram na segunda-feira passada aqui nessa casa, tramitou em regime de urgência com a aquiescência dos pares, foi negociado com o setor produtivo, os setores que mais necessitavam, bares, restaurantes, artistas e guias de turismo,
todas as pequenas e microempresas que estão prejudicadas com a pandemia, e o Mais Social, projeto que atinge a cifra de 763 milhões de reais em concessão de benefícios pelo governo do Estado, aprovado por essa casa. É muito mais do que a gente sonhou que conseguiríamos, senhores deputados. Agradeço ao governador Reinaldo Zambuja, a pessoa que trabalhou comigo esse assunto dentro do governo foi o Eduardo Riedel. Agradeço a todos os senhores deputados pelo empenho e pela dedicação. O presidente da Alesp, a Assembleia Legislativa de São Paulo, veio até a Lemes e elogiou a atuação do Legislativo sul-mato-grossense na retomada econômica do Estado. Em visita institucional, o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, deputado Carlão Pignatari, do PSDB, e o secretário da Casa Civil Paulistana e ex-presidente da Alesp, Cauê Macris, receberam o título de visitantes ilustres e ressaltaram a importância do trabalho integrado entre as casas legislativas. Essa aproximação eu acho que é de extrema importância. Nós temos os presidentes das assembleias que eu quero que, com a ajuda do Paulo, reativar o fórum dos presidentes de assembleia. Porque nós precisamos tentar aumentar a prerrogativa do deputado estadual. Tem muitos assuntos que não podem ser discutidos em Brasília, tem que ser discutido aqui, na Assembleia do Mato Grosso do Sul, na Assembleia de São Paulo, na Assembleia do Mato Grosso, na Assembleia de Goiás. Então são projetos que nós podemos fazer crescer, né? Não é o poder, não, crescer o legislativo em todo o Brasil. Eu sou um dos defensores dessa matéria. Nós temos 27 Assembleias Legislativas no país. Nós temos poder de formação de opinião, mas nós não temos a caneta para fazer alguns projetos, como disse aqui o presidente Carlão de São Paulo, do fortalecimento da Assembleia Legislativa. E nós temos que trabalhar por isso, porque nós ficamos aqui no Estado, nós sabemos a realidade do nosso Estado. Um dos casos de sucesso de interlocução entre as casas legislativas diz respeito à Lei Candir, que desonerava parte das exportações com compensação provisória por parte do governo federal as perdas temporárias dos estados na arrecadação do ICMS. No final do ano passado, um acordo garantiu 130 milhões de reais a Mato Grosso do Sul, com a desistência de ações judiciais contra a União. Os pagamentos prosseguem até 2037. Tive uma participação muito grande de São Paulo na consecução da Lei Candir. Eu acho que estava uma coisa represada há mais de 15 anos e nós conseguimos que, com a formação de opinião dos deputados estaduais do Brasil inteiro, de todos os presidentes, lá com o ex-presidente Davi Alcolumbre, que era o presidente do Senado, com a nossa bancada do Senado, conseguimos que o governador Reinaldo Zambuja comece a receber a Lei Candir parcelada, mas não só Mato Grosso do Sul, todo o Brasil. Da visita se leva para São Paulo proposta aprovada pelos deputados de Mato Grosso do Sul para concessão de microcrédito aos setores afetados pela pandemia. Eu acho que nós temos que buscar todas as boas experiências em todos os estados da federação, né, para conseguir auxiliar e alavancar, impulsionar essas pessoas que estão passando por dificuldade, seja pessoas físicas ou pessoas jurídicas, né, e os estados têm a obrigação, né, de buscar essa ação. CCJR aprova 16 emendas ao projeto que institui a Lei de Diretrizes Orçamentárias, documento que norteia a construção do orçamento para o ano que vem. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação emitiu parecer favorável ao projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, para o ano de 2022. O presidente da CCJR, deputado Gerson Claro, falou sobre a importância dessa matéria. Um projeto fundamental, ele que dá as diretrizes para a elaboração do orçamento e que rege os investimentos e todos os gastos que o Estado vai fazer. O projeto já tinha sido votado, a LDO já tinha sido votada, aprovada em primeira, recebeu 16 emendas que tratam de princípios e emendas que tratam genericamente da forma de aplicação. Por exemplo, no caso do aumento da receita corrente, a possibilidade de suplementação aos poderes para que eles possam executar o seu orçamento de acordo com aquilo
que a Lei de Diretrizes Orçamentárias estabelece. Então, aprovada por unanimidade hoje, a LDO já vai à ordem do dia para provavelmente na semana que vem a gente poder aprovar em segunda votação. No total, foram incluídas 16 emendas ao texto original. Em não havendo discordância do governo, do Poder Executivo com relação às emendas, que a princípio me parece, como elas tratam propriamente de princípios e de algo fundamental para o Estado, me parece que basta que seja aprovado aqui e vá para o governo para sancionar, para poder trabalhar a elaboração do orçamento anual. Ainda na reunião da CCJR, foi aprovado o parecer ao projeto de lei de autoria do deputado Capitão Contar, do PSL, que reconhece o comércio de alimentos realizados por restaurantes como essencial para a população de Mato Grosso do Sul em tempos de pandemia. Confira o parecer do relator da matéria, deputado Eduardo Rocha. Que o STF, no julgamento da ADIM número 6341, confirmou o entendimento em que medidas adotadas pelo governo federal para o enfrentamento do novo coronavírus não afastam a competência concorrente em que é tomadas providências normativas e administrativas para Estado, Distrito Federal e município. Durante o período de isolamento, por conta da pandemia Covid-19, em ramo dos restaurantes em geral, tem sido imensa e injustamente prejudicado com as medidas de fechamento do comércio, mesmo praticando atividade sabiamente essencial, que é a venda de alimentos. Os deputados também emitiram parecer favorável aos projetos de decreto legislativo de autoria da mesa diretora, que prorrogam até 31 de dezembro de 2021 a ocorrência de estado de calamidade pública nos municípios de Costa Rica, Laguna Carapã, Rio Brilhante, Rio Verde de Mato Grosso e Selvíria, em decorrência da pandemia causada pela Covid-19. O deputado Renato Câmara propôs ao governo do estado que deixe de cobrar juros e multas em dívidas tributárias que possam ser refinanciadas, mas que atualize os valores devidos pela taxa Selic. Nós estamos pedindo para que os créditos tributários estaduais decorrente do pagamento e parcelamento que foram feitos até no Refis, instituído pela Lei 5.625, ela possa ser corrigida pela Selic. Hoje, o que ocorre aqui em Dourados, eu tive várias reclamações. Hoje você faz o Refis e a correção dessas parcelas, quando chega no final do ano, ela ultrapassa em muito a correção da Selic. Então, que o Estado possa alterar essa lei e ter, então, a cobrança desses parcelamentos, tendo em vista e atrelada à Selic. E aí, sim, o benefício é ainda maior para o contribuinte. O benefício já dá uma condição para aqueles empresários que têm alguma dívida com o Estado e está sendo parcelado, já é uma correção importante, porque divide e etc., facilita o pagamento para aqueles empresários que querem quitar os seus débitos. Mas a correção, ela ainda é muito grande. Então, dentro disso, nós já encaminhamos indicações, informações, está sendo estudado pelo governo do Estado, e agora nós estamos cobrando uma resposta também desses estudos para poder alterar essa lei e ter um benefício maior para a população em geral. Deputados discutem a regulamentação de lei federal que inclui psicólogos e assistentes sociais na realidade das escolas públicas. Mesmo após quase 2 anos da publicação de uma lei federal que prevê a obrigatoriedade da presença de psicólogos e assistentes sociais nas escolas da rede pública, essa ainda não é uma realidade em Mato Grosso do Sul.
Por isso, a audiência pública foi promovida pela Assembleia Legislativa sobre proposição do deputado Pedro Kemp. A audiência pública, ela tem esse objetivo, discutir com especialistas da área de psicologia, da área do serviço social, que vão nos apresentar os subsídios, sugestões, para que ao final nós possamos encaminhar à Secretaria de Educação de Estado um documento, né, uma minuta, para que Mato Grosso do Sul possa regulamentar esta lei federal e nós possamos contar com esses profissionais auxiliando na educação pública do nosso estado para contribuir com a melhoria da qualidade de ensino e também superando as dificuldades que hoje muitas vezes nós temos nas escolas. A Lei 13.935 de 2019 dispõe que essa equipe multidisciplinar estará nas escolas para o aprimoramento do processo de aprendizagem dos alunos em conjunto com a comunidade e levando em consideração o projeto político-pedagógico da rede pública de ensino. Por isso, representantes das entidades de classe envolvidas participaram da mesa de debates realizada de forma semipresencial. As falas de maior destaque couberam a Valdete Martins, do Conselho Regional de Assistência Social, e Marilene Kowalski, do Conselho Regional de Psicologia. Nós precisamos abrir aqui no Mato Grosso do Sul esse diálogo, essa proposta que deve ter a participação especialmente do governo, porque é dele que cabe regulamentar a Lei 13.935. Nas escolas particulares, os profissionais da psicologia já estão presentes há algum tempo. Na educação pública, porém, estamos reivindicando a sua inclusão há mais de 20 anos. A psicologia na escola trabalha em prol da humanização de alunos e professores. Participa e contribui ativamente de projetos pedagógicos, visando orientar as melhores condições para o processo de ensino e aprendizagem. Para o deputado proponente da audiência, as discussões devem continuar mesmo após a apresentação das sugestões pela Comissão de Educação da Assembleia, que espera a regulamentação da matéria por lei específica. Nós, da Comissão de Educação, já estamos acompanhando essa discussão há um bom tempo e desde o ano passado, inclusive, nós tivemos várias reuniões com representantes do Conselho Regional de Psicologia, Conselho Regional de Serviço Social, Sindicato dos Psicólogos, Sindicato dos Assistentes Sociais, e nós estamos acumulando, inclusive já encaminhamos documento para a Secretaria de Educação, cobrando a regulamentação e a implantação desta lei aqui no estado. Profissionais do setor da beleza passam a ser considerados essenciais após a aprovação de projeto de lei já encaminhado para a sanção do governador. A proposta de autoria do deputado Coronel Davi, sem partido, foi aprovada por unanimidade pelos parlamentares durante a sessão plenária desta quinta-feira. Segundo o autor, incluir as atividades prestadas pelos profissionais cabeleireiros, barbeiros, esteticistas, manicures, pedicures, micropigmentadoras, maquiadores e outras atividades relacionadas a essa categoria como fundamentais para continuarem funcionando, mesmo com as regras de restrições mais rígidas, é necessário para que o indivíduo tenha a sensação de bem-estar. Esse é um projeto de lei que pretende tornar essencial as atividades desenvolvidas pelos profissionais da beleza aqui do Mato Grosso do Sul. Importante anotar, senhor presidente e demais deputados, que esse projeto foi alvo de uma emenda substitutiva integral a fim de que nós pudéssemos atender às recomendações da Secretaria de Saúde no tocante à adoção de medidas obrigatórias dentro dos protocolos de biossegurança impostos pela pandemia e também a oportunidade de dar ao governo do estado a possibilidade de impor restrições nos casos de situações de emergência e também de calamidade pública. O deputado ainda ressaltou que esses trabalhadores precisam continuar atuando para garantir o sustento próprio de sua família.
Importante destacar que a autorização para a realização das atividades deverá seguir as medidas e protocolos de biossegurança aplicáveis ao setor, regra que já está sendo seguida pela categoria. É um projeto que, além de atender um setor muito importante da nossa sociedade e que desenvolve atividades aí que contribuem decisivamente para a retomada da economia, é um setor que também está preocupado com essas questões dos protocolos de biossegurança, e eu não tenho dúvida de que contribuirão na medida do possível para que nós possamos adotar essa atividade essencial, mas ao mesmo tempo não perdendo o controle das medidas de segurança impostas pela pandemia. O deputado Pedro Kemp cobrou durante a semana que os governos concedam auxílio financeiro aos professores durante o ensino híbrido. Apenas para registrar que eu apresentei uma indicação à professora Maria Cecília Amêndola da Mota, secretária de Estado de Educação, solicitando estudos no sentido de implantar um programa de apoio financeiro voltado à aquisição de notebook e custeio do plano de internet para professores da rede estadual de ensino. É importante a gente dizer que nesse período de aulas remotas, que agora nós vamos entrar no segundo semestre ainda, o sistema híbrido, né? Professores que estarão atendendo em sala de aula, mas também ainda através do chamado ensino remoto, né? Muitos professores nos procuraram dizendo que têm dificuldades e problemas de custeio de internet, também compra de computadores mais adequados, né, para poder desenvolver as suas atividades pedagógicas, inclusive através das plataformas que são disponibilizadas, né, para o ensino remoto. Então, nós estamos solicitando à Secretaria de Educação que pense, estude um programa de auxílio financeiro a esses professores que estão necessitando de um apoio para o desenvolvimento mais adequado das suas atividades educacionais através das plataformas do ensino remoto. Já o deputado Amarildo Cruz, colega de partido de Kemp, sugeriu ao governo que não cobre ICMS sobre a taxa extra de energia provocada pela bandeira vermelha. Nós estamos aqui reivindicando uma coisa que é de competência do governo do estado, que é possível de ser feita, que a cobrança do ICMS também incidente sobre essa parte excedente do consumo, que elevou a taxa, que elevou a tarifa em função da mudança para a bandeira vermelha, não seja cobrada dos consumidores. Isso é um pleito que eu faço para buscar proteger aqui, principalmente, aqueles consumidores que usam energia em casa, o pequeno e o médio comerciante, principalmente também, enfim, todos aqueles que, de uma maneira geral, possam ter do Estado um tratamento diferenciado nesse período aí de julho a novembro, fazendo com que o Estado não cobre esse excedente, que não estava previsto, inclusive, no orçamento. O Estado não fez o orçamento prevendo que nós iríamos entrar numa crise hídrica e iríamos passar para a bandeira vermelha, aumentar a cobrança da tarifa de energia elétrica e, consequentemente, aumentar esse ICMS. Então, é uma receita que está vindo para os cofres do Estado de uma forma adicional, né? Não havia essa previsão. Então, acho, obviamente, entendendo que o Estado tem as suas demandas também, mas acho que é possível o Estado fazer aqui um estudo e não levar essa incidência do ICMS sobre essa parte excedente do consumo de energia que está sendo cobrado agora a partir de julho até novembro, em função aqui do baixo nível dos reservatórios das nossas usinas, da crise hídrica e da bandeira vermelha, que agora estamos nela em função do aumento do consumo e da pouca geração de energia. Em reunião, deputados conhecem ações do governo para o Agosto Lilás e propõem parcerias com o Estado na conscientização da sociedade no combate à violência contra a mulher.
A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e Combate à Violência Doméstica, presidida pela deputada Mara Caseiro, realizou reunião com a participação de Luciana Zambuja, subsecretária estadual de Políticas para as Mulheres, para que ela repassasse a deputados e assessores um panorama das ações desenvolvidas pela pasta, uma vez que em 2021 a Lei Maria da Penha comemora 15 anos. Nós esse ano vamos completar aí 15 anos da Lei Maria da Penha, né? E a importância dessa lei no combate à violência doméstica e também na proteção às nossas mulheres, né? E a importância, então, de nós ouvirmos da subsecretária, doutora Luciana Zambuja, colocar para a gente como que essa rede de proteção atua no combate à violência doméstica, né? E também os instrumentos que nós temos para o acolhimento dessa mulher, né? Nós sabemos hoje também que aqui na Assembleia Legislativa nós temos 44 leis que foram criadas justamente sempre em defesa dos direitos da mulher, no combate à violência também doméstica, e a importância dessas leis na efetividade dentro de uma sociedade. Luciana Zambuja falou sobre o que a Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres tem feito no Estado, principalmente no eixo de enfrentamento à violência, e a respeito de como a integração com o Legislativo é importante como alinhamento estratégico nessa luta, principalmente as ações da campanha Agosto Lilás. A Subsecretaria de Estado de Políticas Públicas para as Mulheres tem entre os seus eixos principais de atuação o enfrentamento à violência doméstica e familiar contra mulheres, que infelizmente é uma pauta que toma quase que 90% do nosso tempo. Nós tivemos aí em 2020, num ano atípico de pandemia, um aumento de 33% do número de feminicídios, sendo 120% um aumento em Campo Grande, capital do estado. Então todos os nossos olhares, toda a nossa atenção está concentrada, está intensificada nesse mês de agosto na nossa campanha Agosto Lilás, pelos 15 anos da Lei Maria da Penha. E já um recado aqui a todos os deputados estaduais da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. O que pedimos é que a campanha Agosto Lilás, que a mensagem pelo fim da violência doméstica e familiar contra mulheres e meninas chegue aos 79 municípios sul-mato-grossenses. Conhecida como Lei Maria da Penha, a Lei Federal 11.340, de 2006, possibilitou que homens agressores de mulheres fossem presos em flagrante ou que tivessem suas prisões preventivas decretadas. Ela foi criada em homenagem à farmacêutica Maria da Penha Maia Fernandes, que após ter ficado paraplégica em decorrência de 23 anos de agressões sofridas pelo então marido Marco Antônio, conseguiu denunciá-lo. Ela é considerada pela Organização das Nações Unidas como uma das 3 melhores leis relacionadas ao enfrentamento e combate à violência contra a mulher no âmbito mundial. Mato Grosso do Sul é um estado pioneiro na defesa dos direitos da mulher, então é bom a gente lembrar que quando a Lei Maria da Penha foi sancionada em 2006, nós já tínhamos uma rede consolidada de atendimento à mulher, já tínhamos o órgão gestor estadual, já tínhamos o centro de atendimento, a Casa Abrigo, a Delegacia de Atendimento à Mulher de Campo Grande, que é a segunda mais antiga do Brasil. O que a Lei Maria da Penha propõe é a articulação da rede, a efetivação dos serviços de forma alinhada com o olhar de gênero, com a perspectiva de gênero, no acolhimento, na humanização do atendimento que deve ser qualificado e especializado. Não por outra razão, nós temos aqui em Campo Grande a primeira Casa da Mulher Brasileira inaugurada no Brasil. E, infelizmente, Mato Grosso do Sul também é um estado, assim como os outros, que concentra altos índices de violência doméstica. Em tempos de pandemia, nós podemos constatar uma redução dos registros de ocorrência. A nosso ver, não porque a violência diminuiu, mas sim porque as mulheres estão com mais dificuldades de saírem de casa e irem até uma delegacia. O programa Mulheres em Debate fala sobre os desafios e superações das mulheres com deficiência ao longo da pandemia. Por definição, pessoa com deficiência é aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras,
pode ser impedida de ter a participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Esse conceito está posto na Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência da ONU, o primeiro tratado internacional de direitos humanos a ser incorporado pelo ordenamento jurídico brasileiro, como fundamento à Lei Brasileira de Inclusão. Os dados do último censo do IBGE, feito em 2010, levantaram que cerca de 24% da população brasileira tem algum tipo de deficiência. Já em Mato Grosso do Sul, são quase 527 mil pessoas com deficiência, o que representa cerca de 21% da população brasileira do estado. Benhur Ferreira conversa com mais uma personalidade na programação da TV Assembleia. Olha, a personalidade desse mês está imperdível. É diferente um pouco do que você está acostumado. Sabe por quê? A gente trouxe um jogador, um ex-jogador de futebol muito famoso, jogou no Operário, Palmeiras, jogou na Europa. Estou falando de Amarildo Carvalho. Amarildo, tudo bem? Te vejo no Personalidades. O Jornal Parlamentar fica por aqui. Essas e outras reportagens você confere no YouTube da Casa de Leis. Basta pesquisar por Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. E se puder, fique em casa. E sempre que sair, use máscaras. Até a próxima edição.